O desafio da sociedade nas startups. Olá, empreendedor, seja bem-vindo, professor Lauton Benatti. Ajudo você a montar sua startup partindo do zero e conseguir sua primeira venda até 60 dias com o método Startup 60. Hoje eu quero tocar nesse assunto que é polêmico para uns, difícil para outros, mas realmente vantajoso na maior parte das vezes, que é a questão das sociedades nas startups. Os empreendedores eles devem entender que a sociedade, como um processo de divisão de tarefas, de responsabilidades, só que tem o propósito de otimizar ganhos. E aí a grande questão é que deve ser tratada qualquer sociedade com bastante responsabilidade. Afinal de contas, é praticamente como se fosse um casamento. E lógico, dentro de um casamento você vai ter conflitos, vai ter interesses, você vai ter discussões, mas o propósito final é que a melhoria da sua família, da sua empresa, aqui nesse caso, seja o propósito. Então, lógico, é normal que diversos empreendedores até tenham aversão a sócio. Ah, Deus me defenda aqui, né? Ou mesmo passaram por situações, né? Ou conhece histórias que você escutou, mal sucedidas, experiência de sociedade. Mas é que a verdade é que quando bem definida, a sociedade ela pode gerar excelentes frutos. Essa é a verdade. E justamente por conta disso, né, que a gente tem que pensar que a sociedade ela tem o direcionamento da soma de experiências, visão contributiva, né, os benefícios da discussão, do contraditório, inclusive, né, de forma profissional. Okay? Só que tem um detalhe, às vezes a sociedade ela é mal estruturada. Ela não é pensada de uma maneira estratégica, sem definição clara de papéis e responsabilidades, sem tolerância entre as partes, sem a definição clara dos limites do que deve ser feito. Então acaba gerando frustrações, conflitos desnecessários, conflito vai ter, mas os desnecessários não precisam. Né? Então compreender expectativas, saber negociar as decisões estratégicas, respeitar os limites profissionais, é o papel dos gestores. E aí esse conteúdo é uma temática ao qual eu estou dividindo em duas partes. A primeira parte vai tratar sobre como é que a gente vai encontrar, né, o match dos sócios. Definição dos papéis e responsabilidades, convivência profissional. E um segundo conteúdo, que vai ser então na sequência, que trata sobre, uma vez que definidos os sócios, como é que a gente vai agregar novos sócios. Então é nesse momento que eu peço para que você acompanhe o nosso canal, inscreva-se no canal, já deu like já nesse conteúdo já. Já vamos direto para a tela do computador aqui já, para a gente tratar então a primeira parte então desse conteúdo, que vai de fato abordar então como é que vai ser o desafio da sociedade nas startups, como encontrar um excelente sócio. A segunda parte então depois complemento agregando novos sócios em outro conteúdo, ok? Então hoje a gente se concentra em como encontrar um excelente sócio. Mais de um pode ser, né? Inclusive, né? Então você pode ter mais de um sócio aqui. Então, papo reto aqui, né? Direcionado aqui para a gente pensar. Você pode ter mais de um sócio, você pode ter 2, 3, 4, 5, 10. Né? Não tem exatamente um limite. O bom senso define que tem um número ideal aí de sócios aí que pode ser gerenciado. Mas há projetos, eu mesmo já mentorei startups aí com 7, 8 sócios já nesse sentido. Da mesma forma que já mentorei startups com a pessoa sozinha, né? Um empreendedor individual, e eu já percebi o que é que realmente dificulta a vida dos empreendedores. Né? Não tem um número mágico, mas de uma forma geral, 2 a 3 sócios funciona muito bem. 2, inclusive, funcionam muito bem, né, no final das contas, né? Porque você tem duas pessoas. 2 ou 3 sócios funciona muito bem. Você sozinho, não tá ter discussões. O problema é que você vai estar sempre atarefado, absurdamente atarefado de coisas. Acima de 4, 5, eu já vi sociedades bem-sucedidas, tá? Mas, de qualquer forma, você começa a esbarrar naquela questão de quando o cachorro tem muitos donos, acaba morrendo de fome, tá? Então, a gente só precisa tomar um certo cuidado nesse sentido, ter que ficar mais atento sobre o controle das responsabilidades aqui nessa questão, tá? Talvez um pouco mais de maturidade da startup lá num segundo ou num terceiro momento aí começa a fazer sentido. Né? A gente precisa entender que, né, o que é o papel dos sócios de cada um, né? Então o que a gente vai conversar, a gente já vai direto aqui ao assunto já vamos já dar sequência, né? Então primeiro vamos pensar nessa primeira parte, né? O desafio de como encontrar um excelente sócio. Então vale a pena a gente pensar em características individuais, o objetivo e o objeto da startup são coisas diferentes.
Pensar em competências e habilidades e onde é que eu encontro esses sócios no final das contas, tá? Agora, pensando na questão do total de sócios, né, do que a gente vai discutir sobre isso, né? De novo, não tem uma limitação nessa questão, mas pense sempre que a sociedade vai ser um propósito de você tentar buscar os melhores resultados para você, tá? Então, quanto mais otimizado for o processo da sociedade, melhor. Então, se você tiver uma sociedade em que você tem muita gente participante e termina meio confuso, de repente ainda não está maduro o suficiente. Se você faz sozinho, fica sempre muito atarefado. Eu vejo os empreendedores, os startupeiros que eu converso sozinhos, eles sempre estão muito atarefados, né? E acabam não conseguindo otimizar o processo. Então você que tem aí uma certa ressalva quanto à sociedade, acompanhe esse conteúdo, você vai ver, ele de repente pode fazer sentido para você nessa questão, tá? E aí você começa a deixar alguns paradigmas de lado, tá? Primeiro pensar o seguinte, quem é que sou eu, né? Quem sou eu? Né? Então parte de você, né? A sociedade ou parte de alguém te convidar, né? Nessa questão. Então primeiro ele tem que entender quem sou eu nesse papel, né? Lógico, já deixo já logo de claro, logo de cara já nesse box aí laranja, né? Independente da experiência que você já tenha vivenciado, o que você tem escutado, tá? Uma nova oportunidade pode surgir. Então logo de cara eu já falo isso. Tá? Se você tem alguma restrição, se você está com algum receio nesse sentido, tá? Então já fica atento nesse ponto, tá? Tem boas possibilidades aí que podem surgir, tá? Pensando no perfil comportamental seu, então quem é você, como é que, né, você pensa a respeito disso, né? Então, quais são as suas crenças? Essa é a grande questão, ok? A sociedade é um casamento, praticamente, ok? Então, sendo um casamento, o que a gente precisa entender é que você vai estabelecer aí um relacionamento de longo prazo, com respeito, né, com compreensão, nem sempre, por melhor que seja a questão, você talvez tenha que ceder partes, né? Então é como se fosse um casamento. O propósito maior justamente é a otimização do negócio, tá? Então aqui a gente está focado no negócio sempre, que é sempre a discussão é voltada para o negócio. Então, o direcionamento aqui é sempre voltado para o negócio. Uma vez que a gente tem esse bom direcionamento para o negócio, então a gente começa a pensar, né, nas características, as minhas características pessoais. Quais são as experiências que você ouviu? Quais foram as experiências que você viveu? Então, lógico, o processo de sociedade é um processo que exige diplomacia, exige negociação. Entenda, você vai ter um negócio em que você não manda sozinho. Ah, puxa vida, professor Laudo, mas não seria mais fácil eu mandar sozinho? Eu falo, lógico que seria. É óbvio que seria mais fácil mandar sozinho. O problema é que você não vai conseguir otimizar o negócio. O que adianta você mandar sozinho um negócio que não cresce? Eu prefiro ser dono de metade de algo que seja real, metade de algo que vale muito, do que ser 100% dono de algo que não vale nada, ou que não tem a capacidade de crescimento, né? Pensar nas grandes startups, né? Você prefere 100% de uma startup que ninguém conhece, que não fatura nada, ou você prefere 0,000 alguma coisa do Nubank, do Uber, da Airbnb, né? Certo? Do TikTok, ok? Então pense nessas questões. Por isso que o processo de sociedade é interessante. Porque você vai conseguir, através da alocação de recursos, de terceiros, de conhecimento, né? Você vai conseguir otimizar o seu processo, tá? Pensando aqui dentro do nosso material aqui, né, que objetivos que você deseja alcançar com a iniciativa. Que a sociedade tem que ter objetivo. E aqui eu estou listando alguns para você pensar, né? Então eu posso querer o crescimento, eu posso querer rentabilidade. Eu posso, eventualmente, nesse projeto, querer impacto, né? Transformação. Então, são startups de impacto, startups ESG, né? Voltadas para o impacto da sociedade, né? Diminuição de lixo, questões de identidade, questões de justiça, certo? Utilização dos recursos, economia dos recursos, ou seja, qual o impacto que você quer? Eventualmente, sozinho você pode não alcançar, você pode eventualmente sozinho não conseguir atender a tudo isso. Também precisa pensar na longevidade do negócio. Será que você sozinho conseguiria alcançar essa longevidade, né?
É possível você sozinho alcançar essa longevidade? Será que a gente vai conseguir melhores resultados à medida em que você tenha mais gente trabalhando aqui? Então, a gente tem que pensar nesses aspectos, né? Todos esses aspectos que fazem muito sentido à medida em que você tem aí investimentos aí com mais de uma cabeça pensante, tá certo? Então, é isso que a gente tem que trabalhar. Então, aqui a gente vai pensar no objetivo. Tá? Uma vez que você tem o objetivo, você pode começar a verificar se faz sentido você ter ou não um sócio, tá? Aqui eu tô, no final das contas, defendendo que a sociedade é importante. Então, entendeu? Eu já tô aqui, já posicionado aqui que a sociedade é importante. A todo custo? Não, a todo custo não. Você não vai fazer a sociedade a todo custo. Porque se for ruim para todo mundo, não tem por que fazer a sociedade. Então, você tem que pensar que a sociedade tem que ser bom para todo mundo. Ela tem que gerar ganhos que você sozinho não conseguiria alcançar. Se eu falei do objetivo, então aqui é o objeto. Então, qual que é o foco central aqui, né? Qual que é o núcleo, o cerne do seu negócio? Do que se trata, afinal, esse projeto? E principalmente essa sociedade. Então, você tem que pensar o seguinte, a sociedade ela tem que gerar melhores ganhos, ela tem que gerar melhores benefícios do que você fizesse sozinho. Aqui não é uma soma 2 mais 2, tá? Igual a 4. Aqui é 2 mais 2 é igual a 7, 8, 20. Porque se for 2 mais 2 igual a 4, então fica com o seu 2, eu fico com o meu, segue a vida, não preciso me preocupar, certo? Você vai dar na mesma, né? Imagina, 2 é igual a 4, né? 2 mais 2, 4. Eu divido esses dois, fico com o meu aqui, eu toco sozinho. Não, não pode ser 2 mais 2 igual a 4. Tem que ser 2 mais 2 igual a 7, 10, 50, 10 mil. A soma dos esforços gera maiores resultados do que eu conseguiria sozinho. É isso que a gente tem que pensar na sociedade. Então você não precisa sair fazendo sociedade só porque estão falando, só porque você já ouviu falar. Também não precisa fazer. Eu defendo sociedade, é importante deixar claro. Mas você não pode sair fazendo sociedade aleatoriamente. Você tem que fazer a sociedade de forma que isso gere melhores benefícios, que os ganhos oriundos da parceria, da junção de esforços, seja maior do que os seus ganhos individuais. É isso que a gente tem que se concentrar e tem que trabalhar para isso aqui. Aqui vem então a cereja do bolo aqui, que é a definição clara dos limites, tarefas e responsabilidades de cada parte, de forma a otimizar o processo como um todo. Precisa fazer concessões? Lógico que precisa fazer concessões. Tem que negociar? Tem que negociar. Nem sempre vai ser o resultado que você espera? Nem sempre vai ser o resultado que você espera. Mas precisa observar o que está sendo feito para otimizar os ganhos. Às vezes, a minha ideia até pode ser a melhor, mas pode não necessariamente contribuir para o processo como um todo. Ela pode travar uma parte, ela pode ser interessante, mas está travando, ela pode ser interessante, mas está atrapalhando, pode ser interessante, mas está atrasando. Da mesma forma aqui, você pode pensar na sociedade como de que maneira que eu posso contribuir para esse processo. Sempre dessa forma. Então, definição clara de limites, tarefas, responsabilidades de cada parte, de forma a otimizar o processo como um todo. Eu, professor Lauton, eu já tive diversas sociedades e, por sorte, todas elas sempre foram muito promissoras. Inclusive, eu já tive sociedade com parente. A gente vai falar daqui a pouco, certo? Que aí as pessoas falam, Deus me define. Nossa, né? Então, calma, nós vamos conversar aqui a respeito disso, ok? Vamos pensar, né, nos limites do que vale a pena a gente conversar, ok? Vamos lá. O que a gente precisa para o negócio? Quando a gente fala de sociedade, o que a gente está buscando é o seguinte. Eu estou buscando outras competências e habilidades. Tá? Ó, para não ficar fazendo escondidinho aqui, né, das coisas, aqui, ó, já estou logo de cara. Essa é a verdadeira justificativa para estabelecer uma sociedade. É você conseguir somar competências e habilidades que você sozinho não tem. O que é absolutamente natural. A maior parte das pessoas, né, então maior parte das pessoas. Até estou posicionando com. As pessoas não têm todas as competências e habilidades necessárias para o negócio. Okay? Então é interessante que você vá buscar essas competências diversas, essas habilidades diversas, né, em outros profissionais. O que nós precisamos para o negócio? Você vai ter competências técnicas, tecnológicas, são coisas absolutamente diferentes. Por exemplo, você pode ter competência técnica para atender as especificidades daquela startup que você está trabalhando. Por exemplo, digamos que você seja uma startup voltada para
né, atendimento psicossocial, ou seja, você é uma psicopedagoga, por exemplo. Então, você tem competências técnicas, mas não necessariamente é a competência tecnológica. Você não entende nada de plataforma, você não entende nada de tecnologia, ok? Então, você pode ter as competências técnicas, talvez não tenha as tecnológicas. Então, já começa a perceber que sua startup não vive sem a sua competência técnica. Só que sem a competência tecnológica também não vive. Então, competências diversas, técnicas, tecnológicas, questões gerenciais, aspectos de marketing. Tem gente que sabe operacionalizar muito bem, aí tá aí operações. Tem gente que sabe gerenciar muito bem. Tem gente que consegue se comunicar muito bem, outros não se comunicam tão grande. Tem gente que se arrisca mais, questões empreendedoras. Então tem competências empreendedoras, tem gente que é mais cartesiano. E aqui vem, né, uma dica importante. Tá? Eu atuo como avaliador de projetos de tecnologia. E dentro do projeto do Programa Centelha, por exemplo, você provavelmente já escutou, já Programa Centelha Nacional, avaliei diversos estados, já fui já avaliador da primeira fase, segunda fase, terceira fase, você não precisa ser necessariamente obrigatoriamente conhecer isso, mas são várias fases. Aí tem o avaliador árbitro, né, que é aquele que quando tem divergências das avaliações, faz esse papel. Então eu já avaliei todas as fases, eu fui árbitro de todas as fases de diversos estados. Né? Por que isso? Né? Porque mostrou competência na hora de avaliar o projeto. E aqui vem um detalhe importante. Do programa Centelha, por exemplo, tem uma parte lá que fala da equipe empreendedora. E a grande questão, a maior parte dos projetos acaba perdendo pontuação justamente porque não apresentam competências completas. Então você geralmente tem lá 2 sócios que são técnicos, tecnicistas. E eles entendem muito bem o negócio, mas aí começa a observar que não há competência em relação aos aspectos comerciais, de gestão, tecnológico. Então, aqui é um negócio importante. É importante porque projetos foram avaliados com maior ou menor pontuação por conta disso. Nas aceleradoras também, ao qual participo lá na mentoria, Inovativa, Brasil Lab e dos demais também, na hora que a gente vai observar os negócios, a gente percebe muitas vezes concentração de competências e ausência de outras. Então, existe muita competência específica de um determinado característica, por exemplo, competências técnicas, tecnicistas, e competências tecnológicas, de gestão, de comércio, questão comercial, por exemplo, deixa a desejar. Às vezes, você pode ter uma startup que é fundada por 2 founders, né, 2 fundadores, que são bastante técnicos e não conhecem de negócio. Às vezes você tem também fundadores que são da área de negócio, eu, por exemplo, sou da área de negócio, mas não conhece da área tecnológica. Então você vê que interessante, você no final das contas vai complementar competências. Então, se você tem competência, quanto mais competência você tiver, melhor. Mas lembre-se, você não vai conseguir cobrir todas elas 100% com o melhor dos melhores. Não adianta. Faz parte da natureza humana você trabalhar com alguma especificidade. Ainda que você tenha uma visão generalista, né, você precisa ter aspectos específicos. Eu trabalho com a mentoria de startups. Nós temos o método Startup 60. Né? O meu método é voltado para gestão, para negócio. Os aspectos tecnológicos, eu tenho parceiros tecnológicos que trabalham com isso. Né? Ou seja, a programação, o código, né? Então não é o nosso foco aqui, certo? Então é importante que a gente entenda a gestão, entenda. Isso é importante, essa é a verdadeira justificativa para estabelecer a sociedade. Pode acontecer também, de além das competências, você ter habilidades, ou seja, tem gente que tem mais habilidades, por exemplo, numa execução, numa programação, tem mais habilidades em atividades diversas ou processos internos, ou atividades de vendas. Ou seja, eu posso até ter competências específicas, eu conheço, mas eu tenho mais habilidade com isso. Então, um exemplo, parceria que eu tive aí em que você tinha conhecimentos específicos, as duas partes tinham conhecimentos específicos sobre startup, era um projeto de startup, mas tinha um dos parceiros lá, tinha maior competência nos aspectos de vendas e outro parceiro tinha mais competência nos aspectos operacionais, nos controles. Nesse momento que se define que cada um vai assumir tarefas específicas. Um vai assumir tarefas de contato com o mercado e o outro vai assumir tarefas de controle, de operacionalização, verificação documental, ou seja, isso é interessante porque acaba somando esses conhecimentos e você vai buscar isso. É para isso que serve a sociedade. Para isso, para você buscar, então, uma somatória de competências e habilidades que juntas
transformam o negócio para melhor. Ou seja, a somatória desses conhecimentos faz com que a gente tenha, né, melhores resultados, ok? Então, dentro desse contexto, vem a próxima pergunta, legal, professor Lauton, onde eu encontro a minha alma gêmea? Ou as minhas almas gêmeas, né? Então, aquela pergunta, diga-me com quem andas e te direi quem és, né? Então, é essa a questão. Você vai, de uma forma geral, aqui eu estou dando 2 caminhos. Às vezes tem o fator obra do acaso também, não vamos entrar no mérito aqui, mas eu estou dando 2 caminhos, um que é mais efetivo, outro que precisa ser tratado com cautela. Então, primeiro, círculos profissionais. O que são círculos profissionais? É universidade, a empresa onde você trabalha, certo? Então, você trabalha numa empresa, pode gerar projetos oriundos de pessoas que já trabalharam com você, que você conhece a pessoa pelo aspecto profissional. A universidade é um local de discussão profissional, então você vai encontrar muitas iniciativas foram feitas de gente que começou na universidade, ok? Eventos, daqui a pouquinho eu falo dessas comunidades aqui. Eventos também, os eventos, né, profissionais. Você encontra gente lá que está interessado nisso, né? Um bom exemplo vai acontecer agora Campus Party agora, né? Então lá é um excelente lugar para você encontrar pessoal aí, a meninada aí que tá desenvolvendo código e fazendo as questões técnicas, vai encontrar aí na Campus Party aí uma galera muito interessada em fazer negócio, ok? Que vai estar. É bacana pensar a respeito disso, ou seja, você vai conseguir conversar com a galera que está interessada nesse aspecto. E as comunidades é um ótimo ambiente. Quando eu falo comunidade, entenda, são comunidades profissionais. O que são essas comunidades profissionais? Por exemplo, no ecossistema de startups, você tem várias comunidades especiais, aceleradoras, incubadoras, comunidades, os hubs, valleys, né? Então são as comunidades de startups que se reúnem, trocam ideias, né? Você tem os parques tecnológicos, tá? Tem até o coworking, tá? Só para você entender. Nesse ambiente você costuma encontrar boas possibilidades, aumentam as chances de encontrar bons sócios. Por quê? Vocês estão conversando. Há uma afinidade de assuntos a serem tratados. Então, por exemplo, está num parque tecnológico, você está lá residente de um parque tecnológico, sua empresa está lá, você visita, você faz parte. Você vai ter mais chance de encontrar gente interessada que está conversando sobre tecnologia, está conversando sobre inovação, está conversando sobre startup. Você participa de uma comunidade startup, você vai ter mais chance de encontrar gente que trabalha com startup, conversa com startup aqui do que em qualquer outro lugar. Você está trabalhando, você está na universidade, seja como estudante, seja como, no meu caso, como professor, né? Eu encontro um monte de professor aí que tem ótimas oportunidades de gerar negócio. Tá? Então, essas questões é que geram bons resultados. Ok? É aqui que a gente tem que trabalhar. Eventos. É um pouco mais rápido, não é tão simples assim, não é você vai no evento e já resolve o problema, não, mas você vai se encontrar com gente, vai trocar cartão, vai trocar telefone, vai conversar com essas pessoas ao longo do tempo, e uma vez que você conversa com as pessoas ao longo do tempo, você consegue, então, ter, né, uma visão maior aí de encontrar esses profissionais. Quanto mais você participa do ecossistema, maiores as chances de você encontrar essa galera aí que tenha afinidades. Encontrou a pessoa que tem afinidade profissional? O próximo passo é você precisa conhecer essa pessoa. Então você vai ter que aprofundar o conhecimento. Alguns ambientes já tem um aprofundamento maior. Por exemplo, a universidade já tem um aprofundamento maior, porque você já tem uma convivência maior. A empresa tem um aprofundamento maior, porque você já tem uma convivência maior. Mas, por exemplo, comunidades ou eventos, talvez não tenha tanto aprofundamento. Então você vai, depois, numa etapa aí de conhecer, namorar, né? Literalmente, né? Você conhecer essas pessoas, tá? Tá. Tem uma vantagem, então, do outro ambiente, que são os círculos de afinidades sociais. E por que eu estou colocando com cautela aqui? Tá? Funciona. Eu já tive sociedade, né? Como tive, não tenho. Tenho sociedade com a esposa até hoje. Certo? E funciona muito bem. Né? Sempre foi respeitar os limites. A gente vai falar sobre isso. Então você pode também encontrar ciclos comuns de afinidades sociais. Aqui a gente está falando amigos, família, igreja, clube. Igreja funciona muito bem. Dependendo da sua. Não sou uma pessoa religiosa, mas não tem nada a ver com religiosidade aqui. Mas você pode encontrar gente que você conversa. Você tem aí um contato ali e tudo mais. Agora, por que a cautela? Porque não é um ambiente com dedicação profissional. E aí a grande questão é que você pode ter uma afinidade social, mas não profissional.
Então, por que cautela? Porque você só precisa observar se conversa as suas prerrogativas, as suas premissas, conversam com essas pessoas para o aspecto profissional. Então, não tem nada de errado fazer negócio com parente. O problema é que as pessoas às vezes fazem negócio com parente porque é mais conveniente. Aí é o próximo, é o passo para dar errado. Você está buscando conveniência. E no empreendedorismo não existe conveniência. Tem o que é mais ou menos objetivo e efetivo. Então a gente não pode buscar conveniência no empreendedorismo. Você tem que buscar efetividade. Okay? Então aqui é a grande questão. Por isso que, né, as relações comerciais com amigos e parentes, elas podem ser frutíferas, desde que converse, estabeleçam, né, o respeito às limitações, aos limites de atuação. Né? Ou seja, a conversa tem que ser sempre profissional. Definir muito claro quais são as regras do jogo, né, o que cada um vai fazer, definição de tarefas. Eu funcionei, trabalho até hoje, quase alguma coisa como 18 anos aí de atuação em conjunto com a minha esposa, 17, 18 anos, sempre funcionou muito bem porque foram sempre estabelecidos limites do que ela pode e vai fazer, do que eu posso, do que eu vou fazer, ok? Do que ela é especialista nisso, do que eu sou especialista. Tem coisas que eu nem olho para ver o que vai fazer, eu confio que ela vai fazer, tem coisas que ela nem olha para fazer, ela confia que eu vou fazer. É assim que funciona, ok? Com sócios que não sejam parentes ou amigos, serve a mesma coisa. É a regra do jogo. A regra do jogo é essa. Agora, fica aqui como um bônus aqui para você, tá? Para você acompanhar. Que aí o bônus aqui é para não ter dúvidas, a assinatura do acordo de sócios. Eu já conversei sobre esse documento aqui. Se você não conhece esse documento, deixa eu falar um pouco sobre ele, tá? Acordo de sócios, o próprio nome diz, é um acordo entre os sócios, certo? É um documento que ele é maior do que o contrato social. O contrato social ele serve para a junta comercial. O acordo de sócio serve entre vocês. O que cada um vai fazer. Aqui é a regra do jogo entre vocês. O acordo de sócio ele contém cláusulas interessantes que podem juntar diversas questões, como por exemplo, participação societária, tarefas, divisão de responsabilidades, regras, direitos e deveres entre os sócios, quanto que cada um tem direito, se vai distribuir lucro, se não vai, quanto tempo de dedicação, quem pode assumir, se pode vender a startup ou não, se vai vender a participação, quem vai mandar, qual o poder de voto, ou seja, um monte de coisas que vocês precisam conversar que não está no contrato social. Porque no contrato social tem algumas especificações, obviamente, mas no acordo de sócios é a regra do jogo entre vocês. Vou dar um exemplo. Nós tivemos aí pensamento de longo prazo sempre, então com um dos meus parceiros, o acordo de sócios previa 10 anos de atuação. Ou seja, cada um tinha 50%, certo? Então, lá junto à Receita Federal, a Junta Comercial, a Receita Federal, aparecia lá que o capital social definia 50% de participação para cada um. Mas no acordo de sócio, o pensamento era de longo prazo. Estabelecia o seguinte, ó, se você sair da startup até um ano, você não tem 50%. Você vai ter 0,25%. Se você sair em 3 anos, você vai ter 1%. Se sair em 5 anos, você vai ter 5%. A gente só tinha direito aos nossos 50%. Então, chegava no último ano, tinha 25%. No oitavo ano, no nono ano, virava 50%. Ou seja, cada um, então, passava a ter o direito aos 50% depois de 9 anos de atuação. Okay? Para que isso? Para definir o quê? Um relacionamento de longo prazo. Pensar sempre no longo prazo. Okay? Então não é um negócio assim, faço, resolveu, morreu um assunto aqui e vou embora. Não. Não era essa a pretensão. Pode ser essa pretensão? Pode. Não estou dizendo que não, mas na nossa regra era essa. Outra regra. Como é que vai, se alguém entrar com o sócio? A gente não permitia que entrasse nenhum outro sócio, certo? Qual que é o poder de voto? O poder de voto sempre na nossa mão. Ou seja, tinham regras específicas que a gente trabalhava, tá? Então, nesse sentido, você precisa sempre se lembrar. Para não ter dúvidas, assina um acordo de sócios, tem modelo. Você precisa de ajuda? Fala comigo, eu tenho o modelo aqui à disposição, né? A gente pode conversar. Tem o método Startup 60 para isso, ok? E a grande questão é você conseguir ter os melhores resultados com a sua startup. Gostou do conteúdo? Legal?
Então prepare-se que esse conteúdo agora tem a segunda parte depois, né? Que depois vai ser oferecido para você, que é a sequência desse material. Uma vez que você já está definido a sua startup, já está definido o seu sócio, podem eventualmente entrar depois no futuro mais gente. Como é que a gente vai lidar com essa situação? O que nós vamos fazer? Então, fique atento, os próximos conteúdos são direcionados. Gostou do material? Inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e mande suas perguntas, que todas elas serão respondidas. Eu acompanho todas as redes sociais. Um abraço para você, fico por aqui, muito sucesso, até o próximo conteúdo. Valeu, tchau.